Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre erro acidental, artigo 142 e 143 do Código Civil. Antes de nós estudarmos o erro acidental, seria bom nós lembrarmos o que é erro substancial, pois o erro substancial anula o negócio jurídico e o erro acidental não anula o negócio jurídico. O erro substancial está previsto no artigo 138 do Código Civil, que diz: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Erro substancial é aquele que incide diretamente sobre um aspecto relevante, essencial do negócio jurídico. O erro substancial influencia diretamente no negócio jurídico, pois se a pessoa tivesse conhecimento do erro, ela não teria realizado o negócio. Então, diferentemente do erro substancial que incide sobre um aspecto essencial da declaração de vontade do negócio jurídico, o erro acidental é aquele que incide sobre um aspecto secundário ou acessório da declaração de vontade do negócio jurídico. Considerando-se que o erro essencial incide sobre um aspecto secundário da declaração de vontade, ele não anula o negócio jurídico, pois se a pessoa tivesse conhecimento do erro, ela teria realizado o negócio jurídico mesmo assim. O artigo 142 e 143 do Código Civil trazem três tipos de erros acidentais, que é o erro da indicação da pessoa, o erro de indicação da coisa e o erro de cálculo. Mas nada impede que nós tenhamos outros erros acidentais também, como o erro sobre a qualidade secundária do objeto, ou o erro sobre a qualidade secundária da pessoa, ou até um erro de indicação do próprio negócio jurídico. Então vamos começar pelo artigo 142, que traz o erro de indicação da pessoa ou da coisa. Tem a seguinte redação, artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa que se referir à declaração de vontade não viciará o negócio jurídico quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então, o que aconteceu? Houve um erro de indicação da pessoa ou da coisa no momento de realizar o negócio jurídico. Só que pelo contexto desse negócio jurídico, pelo contexto do contrato, é possível se identificar qual a pessoa a que se referia o negócio ou então a coisa a que se referia, o objeto a que se referia. Esses casos trata-se então de um erro acidental e não anula o negócio jurídico. Então vamos ver um exemplo de erro de indicação da pessoa. João vendeu um imóvel para José Perfeito da Luz. Na confecção do contrato, o CPF de José Perfeito da Luz saiu com os números errados. No entanto, pelo contexto, pelos dados que constavam do contrato, como por exemplo endereço, filiação, a identidade, era perfeitamente possível identificar que era o José Perfeito da Luz. Então, considerando que o erro incidiu sobre a indicação da pessoa, ou seja, a identificação da pessoa de José Perfeito da Luz, mas pelo contexto do contrato era possível identificá-lo, o negócio jurídico deve ser mantido e não será anulado. Agora vamos ver um exemplo de erro de indicação da coisa ou do objeto. João vendeu seu notebook para José. Só que na confecção do contrato, José não verificou que o número de série havia saído com um número a mais. Ocorre que pelas características descritas no contrato, era perfeitamente possível identificar qual computador havia sido vendido para José. Então, considerando que o erro incidiu sobre a indicação da coisa, do objeto, mas pelo contexto do contrato era possível verificar qual objeto havia sido vendido, o negócio jurídico deve ser mantido e não vai ser anulado. O artigo 143 do Código Civil traz outro erro acidental, que é o erro de cálculo. O artigo 143 tem a seguinte redação: o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Então, o que acontece? O erro de cálculo não anula o negócio jurídico, ele apenas deve ser corrigido. Vamos ver alguns exemplos de erro de cálculo que podem ocorrer em negócio jurídico. Como, por exemplo, a soma errada do valor das parcelas de um contrato, ou a divisão errada do valor total do contrato em números de parcelas dá mais parcelas do que deveria dar, ou o valor unitário dos objetos difere e não confere com o valor total do contrato. O que vai acontecer nesse caso? Vamos apenas corrigir o erro e não vamos anular o negócio jurídico.
Apesar de não constar do artigo 142 e do artigo 143 o erro quanto à qualidade da pessoa e do objeto, eu vou trazer um exemplo de cada para vocês para ficar mais fácil entender essa matéria. O erro acidental sobre a qualidade da pessoa incide sobre uma qualidade secundária da pessoa e não é suficiente para anular o negócio jurídico. Por exemplo, João contratou José para prestar assessoria de marketing em sua empresa pelo prazo de 1 ano. Só que João acreditava que José era solteiro, quando na verdade José era casado. Ora, o fato de José ser casado ou ser solteiro é uma qualidade secundária para a realização desse negócio jurídico. Então, como João errou quanto a uma qualidade secundária de José, não poderá alegar esse erro para anular o negócio jurídico. Por sua vez, o erro acidental sobre a qualidade do objeto incide sobre uma qualidade secundária do objeto e também não é suficiente para anular o negócio jurídico. Por exemplo, João comprou um veículo 0 km e João acreditava que a garantia desse veículo era de 5 anos, mas na verdade a garantia desse veículo era de 3 anos. Ora, essa é uma qualidade secundária desse objeto. Então, como João errou quanto a uma qualidade secundária do objeto, não poderá alegar esse fato para anular o negócio jurídico. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O erro acidental é aquele que incide sobre um aspecto secundário ou acessório da declaração de vontade. O erro acidental não vicia a declaração de vontade e, portanto, não anula o negócio jurídico. São erros acidentais previstos no artigo 142 e 143 do Código Civil. O erro de indicação da pessoa, erro de indicação do objeto e erro de cálculo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu comentário, curta o nosso vídeo e inscreva-se já em nosso canal.